Você já ouviu falar a palavra Montessori? Ou ensino montessoriano? Ou até método Montessori? Se você conhece ou nunca ouviu falar isso, eu te convido a ouvir este episódio que vai tratar sobre a vida de Maria Montessori, uma mulher que mudou a história da educação mundial. Está começando mais uma Linha do Tempo, um quadro do podcast Isadora Falar. Essa semana, como vocês sabem, foi Dia dos Professores e nada melhor que trazer um método de ensino que foi criado para melhorar ainda mais a educação e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história de quem criou esse método. Maria Montessori, conhecida como Maria Tecla Artemisia Montessori, nasceu em 31 de agosto de 1870, em uma pequena cidade chamada Chiaravalle, na região de Marche, na Itália. Os seus pais eram Alessandro Montessori e Renilde Stoppani, ambos de uma grande influência positiva em sua vida e apoiavam muito ela. Ela também tinha um irmão chamado Mário Montessori, que era um pouco mais jovem que ela. O seu pai era um militar de carreira e trabalhava como oficial no Ministério de Finanças. Ele era conhecido por ser uma pessoa conservadora, disciplinada e com valores tradicionais, ainda mais para aquela época. Já a sua mãe vinha de uma família culta e progressista. Ela era uma sobrinha de um famoso geólogo e paleontólogo, não sei se é assim essa palavra, italiano chamado Antonio Stoppani, que foi muito famoso e não sei o que ele fez, gente. Juro que vou pesquisar para falar para vocês. Mas assim, nas minhas pesquisas diz que ele era muito famoso. E por ela vir de uma família com grande influência, ela era uma mulher muito instruída para a época que ela viveu, digamos assim. A mãe de Maria Montessori por ter uma família tão estudiosa e tão influente na ciência, ela era muito bem instruída para a época dela. Renilde sempre encorajou a Maria a estudar, buscar conhecimento e educação, oferecendo um suporte assim, crucial para que ela seguisse seus sonhos, mesmo quando encontrou, com certeza, dificuldades e preconceitos na sociedade. Renilde era uma figura de apoio emocional e intelectual para Maria, desempenhando um papel importante na sua determinação e independência que mostrou ao longo de vida. Como faz diferença, né, a vida de uma mãe ou de um pai, tipo, tão presente e tão... Não precisa ser os dois, mas alguém ali te motivando e te influenciando para tu cada vez mais conquistar os teus objetivos. Inicialmente, a Maria planejava seguir a carreira de engenharia, um campo nada comum para as mulheres na época. Hoje em dia ainda se sofrem preconceitos mulheres na engenharia, não, obviamente que não se compara no passado, mas tem, porque tem algumas engenharias mesmo que, tipo, quase nenhuma mulher, então no mercado de trabalho já tem. Mas vamos voltar que o foco não é esse. No entanto, a Maria mudou o foco e resolveu cursar medicina. Em 1896, se tornou uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. Durante seus estudos na Universidade de Roma, enfrentou muitos obstáculos, como preconceito de colegas homens e dificuldade de ser aceita em um ambiente dominado por homens. Embora o seu pai tenha apoiado durante toda a sua educação, especialmente lá nos seus primeiros estudos, ele, no início, quando ela decidiu fazer medicina, ele hesitou em apoiar ou não essa decisão dela seguir com essa carreira de médica, pois era uma área que na época era muito denominada por homens. Mas depois ele apoiou e
vida que seguiu, ela se formou aí em medicina linda e maravilhosa. Após ela concluir essa sua formação, Maria Montessori começou a trabalhar em clínicas psiquiátricas lá em Roma. Foi nessa época que ela desenvolveu esse interesse pelos métodos educacionais aplicados com crianças com deficiências intelectuais. Observando essas crianças, ela desenvolveu o método Montessori. Através dessa observação que ela tinha em cima das crianças, ela percebeu que muitas delas não recebiam os estímulos adequados e começou a trabalhar em maneiras de como educá-las por meio de atividades práticas. Tipo, todo ser humano tem como se desenvolver, mas às vezes não é estimulado da forma certa que aquela pessoa que é estimulada de tal maneira vai se desenvolver. Só que daí, gente, tá confuso, mas eu tento entender. Eu acho que vocês entenderam, né? Enfim, diva maravilhosa. Ela resolveu, tipo, não tá funcionando pra ensinar assim pro coleguinha aqui pra ele aprender? Então vamos ensinar assado, porque ele vai aprender, entendeu? A questão é que todo mundo aprende aqui. E se tu não aprendeu, não é porque, tem esses problemas. Não tem esses problemas. Às vezes tu só não tá sendo estimulado da forma correta e por isso que tu tem essa dificuldade em aprender, sabe? Mas tu consegue, cara. Confia aí, cara. Tu consegue. Tô te falando. Vamos voltar. E... Desculpa, me perdi, galera. Em 1907, ela fundou a primeira Casa dei Bambini, Casa das Crianças, em um bairro pobre lá de Roma. Ela começou a aplicar o seu método focado na autonomia das crianças, no aprendizado através da exploração e no desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas. O método Montessori, que é assim denominado, possui 3 pilares. Pode ser que haja mais, mas 3 pilares principais, que é autonomia, ambiente preparado e materiais didáticos. Através da autonomia, as crianças são encorajadas a escolher suas atividades e aprender no seu próprio ritmo. Já o ambiente preparado é o espaço físico que é organizado para promover essa independência e movimento livre. E os materiais didáticos, a Montessori desenvolveu materiais sensoriais que ajudam as crianças a aprender de forma sensorial e concreta as coisas. E com o tempo, esse método Montessori se expandiu internacionalmente. Ela começou a viajar por diversos países, promovendo suas ideias e formando professores. Em 1929, ela oficializou através da associação, criando a Associação Montessori Internacional, para preservar esse método e expandir o seu ensino. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela passou um tempo lá na Índia, onde ela continuou a ensinar e formar professores lá, e ela acabou adaptando seus métodos para promover cada vez mais uma educação de paz, acreditando que a educação de qualidade poderia transformar a sociedade e reduzir ainda mais os conflitos. Ainda mais, eu acho que o que inspirou muito ela foi essa questão da guerra e de sempre estar em guerra, sabe? O mundo sempre tá caótico. Por mais que não um determinado Segunda Guerra Mundial, ele sempre está em caos. Enfim, continuando. Vocês já devem ter percebido, cada vez mais popularizou, que a gente vê, camas de crianças no chão, quartos adaptados. Isso vem tudo, um braço da educação montessoriana que ela criou, que seria realmente do teu filho, do teu bebê, da tua criança, ter a cama no chão para ele ter mais essa independência de conseguir deitar na cama, conseguir levantar, não ter aquele que a mãe tem que colocar, ou o pai, a criança na cama, ou retirar do berço, sabe? Eles cada vez mais terem autonomia.
Se vocês pesquisarem, tem muitos arquitetos e pessoas que até em lojas, tipo, normais, que já vendem o quarto em estilo montessoriano mesmo, sabe? Então, não é algo que fica preso a uma instituição apenas. Tu pode, às vezes, não tem dinheiro pra colocar o teu filho numa escola montessoriana, mas tu pode adaptar coisas em casa, atividades sensoriais, os quartos, enfim, ideias. Só voltando. Montessori, infelizmente, morreu em 6 de maio de 1952, lá na Holanda, deixando um legado duradouro no campo da educação. Seu método continua amplamente sendo usado nas escolas e ao redor do mundo, como eu mesmo citei, que a gente pode em qualquer loja pesquisar, sei lá, na internet, cama montessoriana vai ter, entendeu? E foi a Gata que trouxe toda essa proposta de independência para as crianças, enfim, para realmente desenvolver mais as crianças. E ela é lembrada como uma grande pioneira nessa educação moderna que a gente vê tanto hoje em dia as pessoas falarem sobre o método Montessori. As escolas montessorianas atualmente são frequentemente vistas como elitistas por alguns fatores específicos. Tipo, se vocês lembrarem do que eu falei lá no início, não foi esse o intuito dela. Ela realmente trabalhava com comunidade carente lá em Roma, mas o fato, hoje em dia, através do custo alto dos materiais e do ambiente preparado, o governo e, enfim, eles acabam não tendo essa verba ou não disponibilizando essa verba, não vamos entrar em culpados, enfim, mas as escolas não são voltadas para este método. Não dizendo que as escolas também usam um método errado, mas às vezes não abrangem todo o público que poderiam conseguir através da educação montessoriana. Tipo, não abrangem no sentido, não chegam no objetivo de aprender, de desenvolver, capacitar aquele ser humano de uma forma que talvez se ele estivesse numa escola montessoriana poderia estar bem mais capacitado em menos tempo. Faz sentido? Se não fizer sentido, fala aí a sua opinião, também tô aí pra ouvir. E esse custo de materiais, que é uma base dos métodos montessorianos, é o uso desses materiais didáticos especiais, como blocos de madeira, letras de lixa, objetos sensoriais, outros itens aí projetados. Para desenvolver realmente essas habilidades específicas nas crianças, são produzidos com alto nível de precisão e qualidade, o que acaba encarecendo a sua aquisição. E além disso, o ambiente montessoriano ele é cuidadosamente preparado para promover a autonomia e o aprendizado como autodirigido, o que demanda investimentos contínuos em uma infraestrutura. Já uma outra coisa que acaba encarecendo é a formação especializada dos professores. Os professores das escolas montessorianas precisam de uma formação diferenciada. Além das suas qualificações normais como educadores, eles passam por treinamentos adicionais, como aprender a aplicar esse método de forma eficaz. Esse treinamento é oferecido por aquela instituição que a Maria Montessori criou, a Associação Montessori Internacional, e pode ser bastante caro essa formação nessa associação. E a qualificação desses professores é um dos pilares desse método, né? Já que eles desempenham um papel fundamental na hora de guiar esses jovens, essas crianças, sem intervir diretamente na aprendizagem. E a relação do aluno-professor nas escolas montessorianas geralmente tem menos alunos por professor,
do que nas escolas convencionais. Isso permite o atendimento individualizado do aluno, com os professores adaptando o currículo conforme o ritmo do aluno, o ritmo da criança. Essa proporção menor de alunos para o professor acaba aumentando esse custo operacional das escolas e que precisa, contratar muito mais profissionais para manter essa qualidade de ensino, sabe? E outra questão que também acaba encarecendo o método é a infraestrutura e o espaço, que eu também falei antes um pouco dos materiais, mas é a infraestrutura. As escolas tendem a ter espaços amplos e bem organizados para que as crianças possam se movimentar livremente, realizar atividades físicas. A criação e manutenção desses espaços requerem mais investimento do que as escolas convencionais. Arquiteturas das salas são projetadas para serem estimulantes para as crianças e para promover essa interação com o meio, e acaba encarecendo muito mais o custo e a manutenção da escola. A outra questão que também diferencia é a duração do processo educacional, que é diferente de uma escola convencional, porque propõe uma aprendizagem a longo prazo do desenvolvimento infantil. Isso significa que as escolas investem continuamente na adaptação dos currículos e com atualizações de materiais, espaços, e aumenta esse custo a longo prazo. E essa exclusividade devido a esses fatores, muitas escolas montessorianas acabam atraindo muitas famílias de classes mais altas que podem arcar com esses custos elevados desse tipo de escola, sabe? Que infelizmente não é investido pelo governo, não sei se seria a melhor forma de falar, ou talvez não, mas por ser um tipo de instituição que requer muitos investimentos, acaba atraindo pessoas de classe que tem como bancar, né? E que podem arcar com esses custos. E isso cria uma percepção que esse estilo de escola montessoriana é elitista, é exclusiva. Além disso, em algumas regiões, o método Montessori se tornou um símbolo de status social, que contribui para essa imagem que ai, meu filho estuda numa escola montessoriana, sou podre de rica, umas coisas assim, sabe? E voltando, que não é o intuito de Maria Montessori não criou esse método com todos esses adendos que foi se gerando depois, esses mitos e questões elitistas, sabe? Embora essas escolas sejam muito caras atualmente, existem muitas tentativas de tornar esse método mais acessível. Até em escolas públicas ou comunitárias que adotam o método Montessori, mas em uma menor escala, como às vezes não dá para adaptar um ambiente inteiro, dá para às vezes fazer em uma sala, algumas atividades por turma. Talvez não dá para levar no ano inteiro todas as atividades de forma Montessori, mas tem como adaptar, sabe? Então não deixa de adaptar, porque é uma forma de aprender diferente, que às vezes você, como professor, como profissional da educação, ou como mãe, pai, enfim, irmão, irmã, pode perceber que, my brother se desenvolve aqui muito melhor, tá se desenvolvendo muito mais usando esse método do que o convencional, sabe? Então, dá uns estímulos diferentes para ele. E, além disso, é uma forma da gente incluir mais, por mais que não dê para ampliar totalmente esse método atualmente, que seria um sonho, né? Todo mundo ter esse acesso, mas dá para ter esse acesso de formas pequenas, até em casa, às vezes, se não consegue na escola,
Você em casa pode fazer atividades sensoriais, falar aquele negócio da cama que eu falei, tipo, montar um quartinho mais voltado para autodesenvolvimento. Enfim, nem todas as famílias vão ter acesso, a maioria das famílias não vão ter acesso a colocar o filho numa educação de escola montessoriana devido a esses custos que eu falei. Mas dá para adaptar, entende? Nada está perdido. Devido a essas questões de investimento de materiais mesmo, que torna ela muito cara, mas se tu adaptar, tu consegue desenvolver a criança muito bem. Isso, apesar dessa barreira financeira, que para muitas famílias acaba alimentando que é uma forma de educação elitista, se você trabalhar elas em casa mesmo em pouca quantidade, vai fazer total diferença, sabe? E eu acho que vai ser incrível notar essas evoluções. Enfim, esse foi o método Montessori, como ele surgiu, e um pouco sobre a vida de Maria Montessori, a criadora deste grande método. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.